que é o mesmo que vive lá e cá, fugindo da seca e da perseguição do latifúndio. Desde então me tornei paulista no Nordeste e nordestino em São Paulo, o que é um enorme privilégio. Eu entrei na política partidária porque eu vi que o movimento sindical, o movimento profissional, ele não era suficiente como ferramenta, como instrumento para a gente intervir na realidade e mudar a realidade. Por isso eu estou na política. E temos que estar na política, sim, que a política é a condição essencial para se mudar a realidade. E há muita coisa a se mudar nessa realidade. E nós somos sujeitos, educadores sociais, que temos que dar nossa contribuição nesse processo de mudança. Eu nasci numa cidadezinha, né, do sertão da Paraíba, Uiraúna, em 1934, no dia 30 de novembro. Sou filha de uma família numerosa, éramos 10 irmãos, né? 2 morreram bem criança ainda, e os 8 fomos, de uma certa forma, nos espalhando pelo país afora, porque a cada seca que tinha no Nordeste, minha família migrava e os meus irmãos mais velhos iam ficando nos lugares para onde a família tinha ido, né? Consciência que eu tive muito cedo daquela realidade da minha cidade, do meu povo, da minha gente, eu já percebi muito criança de que aquilo não era uma coisa justa, que alguns não tinham que viajar, não tinham que que ir embora quando tinha seca, ficavam. E não precisavam sair da cidade porque tinham condições de esperar um ano ou mais que viesse chuva. Então, eu percebi que já tinha uma diferenciação entre aqueles que eram mais pobres e aqueles que tinham uma condição um pouco melhor, não é que eram ricos. Então, quando eu terminei o curso colegial, aí não havia mais condição, porque fazer medicina era não ter condições de assegurar à minha família as condições e minhas irmãs continuaram estudando e a sobrevivência da minha família. Você tinha que trabalhar. Eu interrompi meus estudos por 9 anos. Quer dizer, entre o curso colegial e o vestibular, a faculdade, eu suspendi por 9 anos. E eu parei os estudos e fiquei só trabalhando, mas aí veio a militância, né? Foi um momento de trabalho, ligado muito à igreja. Fiquei 1 ano na Paraíba militando como assistente social, militando nos movimentos de mulheres, no trabalho com o trabalhador rural, depois do golpe, do massacre das ligas camponesas. Aí houve um rescaldo, né, e que a igreja assumiu esse trabalho junto às vítimas para a gente poder retomar o processo de organização deles, sabe, de apoio a eles e de retomada da luta. E foi aí que houve um comprometimento político meu, que me colocava diante dos órgãos de segurança como sendo uma ameaça. Eu tinha feito a graduação. Comecei em Campina Grande e concluí em João Pessoa, mas aí não mais em medicina, mas em serviço social. E aí eu vim para fazer o mestrado em ciências sociais, não em serviço social, né, em 68 e 69. E de uma certa forma já saindo um pouco do foco que estava realmente pegando muitos de nós, outros desapareciam, outros apareciam mortos. Então havia um cerco muito pesado. Eu fiquei 2 anos aqui, defendi tese de mestrado e voltei com o compromisso e com a perspectiva de lecionar na Universidade Federal da Paraíba. Início de 70, eu deveria assumir a disciplina no início do ano letivo, e aí eu fui impedida, fui vetada pelo sistema de segurança da ditadura. O impedimento da minha admissão na universidade era por causa das minhas atividades subversivas. E era aquele trabalho junto aos camponeses e como assistente social. Meus amigos começaram a desaparecer, né, começaram a ser mortos, começaram a ser presos, começaram a se exilar, e havia um processo contra mim lá no comando que era muito sério, e que era melhor sair da Paraíba, porque eu poderia estar correndo risco, que era melhor sair. E aí eu vim embora para São Paulo. Mas vim muito contrariado.
Seguindo a lógica e a cultura da política tradicional, a preferência dos dirigentes recaía sobre um candidato homem, paulista, de classe social diferente da que pertencia a candidata escolhida pelas bases. Os fenômenos históricos, porém, nem sempre seguem essa lógica. Fato é que o imprevisível aconteceu nas eleições de 15 de novembro de 1988, quando os paulistanos elegeram uma nordestina, paraibana de Uiraúna, sua prefeita. Antes mesmo do fechamento das urnas, pessoas perplexas e assustadas se perguntavam, abre aspas, quem é essa mulher esquisita que entende a linguagem do povo? Fecha aspas. Outro indagava, de onde veio essa nordestina que está levantando a periferia de São Paulo? Fecha aspas. Mais um acrescentava, abre aspas, como segurar essa desaforada subversiva que ameaça vencer as eleições e incendiar a cidade? Fecha aspas. E eu fui trabalhar nas favelas justamente, não eram exatamente as mesmas pessoas, mas sim, o público que lá eu trabalhei com eles, né, na luta pela terra no campo. Quando eu cheguei e fui trabalhar nas favelas, encontrei o mesmo povo lutando pelo direito a um pedaço de chão para morar. Portanto, era a mesma luta. Era aí eu percebi, público, né? Eu percebi que era a mesma luta. A luta pela terra no campo, a luta pela terra na cidade, que era a mesma luta. Aí isso começou a ser gratificante para você. Aí comecei a entender que tinha um sentido daquela minha chegada lá. Então, não é que houve uma ruptura com aquilo lá, era continuidade num outro espaço, num outro contexto. Sou profissional, né? Ela marcou, vem marcando, tem marcado, né, definitivamente minha ação política, minha militância política, né? Como vereadora, quer dizer, os projetos que eu lancei, né, a minha relação com os movimentos, né, a abertura de espaços na Câmara para os movimentos organizados, quer dizer, o escancaramento das portas do Legislativo Municipal se deu muito, não só da minha luta pessoal, uma luta com outros companheiros, mas isso fruto do meu compromisso com com o movimento. O movimento foi se politizando, o movimento foi se fortalecendo, né? Como deputado, a mesma coisa, né? Passamos o dia inteiro lutando contra aquele despejo. O último barraco que restava tinha 2 crianças, uma recém-nascida e uma de 2 aninhos. A mãe estava trabalhando fora, essas crianças estavam dentro desse barraco. Eu fui para dentro do barraco para não permitir que derrubasse o barraco, né? E com aquelas crianças, aí eles me arrastaram, a mim e as crianças, eles derrubaram o barraco. O homem e a mulher não são feitos nem só de razão, nem só de coração, de emoção. O homem inteiro, o homem novo, é aquele que consegue combinar e ser livre e feliz, vivendo essas 2 dimensões da vida humana, coração e mente.